Isso. Bom, então eu vou falar um pouco a respeito do atendimento remoto na atenção primária à saúde. Pela Organização Mundial da Saúde, o atendimento remoto, ela é definida por serviços ligados aos cuidados com a saúde, onde a distância é um fator crítico e ela é feita por profissionais da área da saúde com tecnologias de informação e de comunicação. O termo tele vem do grego, que significa distância. E o prefixo tele ele é muito utilizado para várias teledermatologia, telepsicologia e assim vai. Mas nós preferimos utilizar o termo, a frase atendimento remoto, porque qualquer membro da equipe de saúde da família, nuclear, NASF ou qualquer outro profissional ligado à saúde pode realmente realizar um atendimento remoto, e isso não cabe dúvidas, ainda mais pelas publicações que nós temos tido principalmente no período da pandemia. Fazendo um pouco de história, já nos anos 60, a NASA, juntamente com o Hospital Psiquiátrico em Nebraska, a NASA já começou inicialmente a monitorar a frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura dos astronautas. O Instituto Psiquiátrico em Nebraska, com o Hospital Estadual de Norfolk, que distava a 180 quilômetros, eles também trocavam informações a respeito de casos clínicos de pacientes internados no hospital psiquiátrico. E o Hospital de Massachusetts, com o aeroporto em Logan, também para o atendimento ou troca de ideias com eventuais passageiros que estivessem passando mal no aeroporto. No Brasil, nós temos, desde 1994, os primeiros registros de telecardio. Eu lembro quando era profissional de uma determinada empresa de emergências médicas, nós íamos até o domicílio do paciente, nós tínhamos um aparelho portátil, o qual transmitia para uma central, e logo na sequência o médico cardiologista ligava para a gente informando se tinha dado alguma alteração ou não. Então o telecardio vem já desde essa época. Em 1998, a USP instituiu a disciplina de telemedicina. E em 2005, o Ministério da Saúde adota o telesaúde para estratégia de saúde da família, agregando vários núcleos no Brasil. Um dos mais renomados é o de Porto Alegre, né, que ajuda e muito a profissionais da atenção primária a resolverem, a dirimirem determinadas dúvidas que surgem na atenção primária. O Ministério da Saúde, em 2006, ele formou a Comissão Permanente de Telesaúde e o Comitê Executivo de Telesaúde. No ano passado, nós tivemos muitas publicações a respeito de atendimento remoto. Em 2020, vários países que têm uma atuação importante em atenção primária realizaram um fórum global e eles reconheceram que a atenção primária sempre representou o primeiro contato com o sistema de saúde. E já nesse fórum, um dos destaques era justamente o atendimento remoto, dadas as condições que a humanidade estava vivendo por causa do Covid-19. Um autor australiano realizou um inquérito com 1.694 pacientes e ele fez uma pesquisa qualitativa e ele destacou 6 barreiras importantes, principalmente no que diz respeito ao atendimento remoto. E a principal que foi citada foi justamente a falta de equipamentos adequados. Na sequência, a resistência à mudança, o custo, né, o reembolso por causa de alguns determinados planos de saúde, idosos que tinham certa dificuldade com a tecnologia e o nível de educação dos pacientes. A Barbara Starfield, ela destaca 4 atributos fundamentais da atenção primária. E a gente sabe muito bem, o acesso, a longitudinalidade,
a integralidade e a coordenação do cuidado. No que diz respeito ao atendimento remoto, algo que nós devemos destacar é a facilidade do acesso que ele produz. O acesso é adequado, permite que o paciente tenha sua demanda de saúde sanada em tempo hábil pela equipe de saúde que conhece o paciente, né? Nós fizemos um estudo juntamente com 2 residentes de Medicina de Família e Comunidade na Unidade de Saúde onde eu trabalho, na Unidade de Saúde Rural Campina Taquaral, e nós tivemos, o objetivo principal era justamente utilizar o atendimento remoto na atenção primária como facilitador do acesso aos pacientes a serviços de saúde. E, para isto, realizamos o levantamento de pacientes que utilizaram a ferramenta durante esse período de pandemia e verificar quais eram os serviços oferecidos, né, sejam eles solicitação de exames, verificação de resultados de exames, orientações gerais, renovação de receita, busca ativa, segmento pós-consulta presencial, avisos de consulta ou exame e consulta por aplicativo, no caso de mensagem de texto, voz ou videochamada. Nós fizemos entre novembro de 2020 e abril de 2021 esse levantamento. E o fato do agravamento da pandemia, né, justamente impulsionou mais a questão do atendimento remoto. E nós fizemos algumas divisões pelos quais os pacientes procuraram o atendimento remoto. Informação a respeito de agendamento de consultas e exames, a orientação pela equipe, seja de enfermagem, quanto a vacinas, fornecimento de medicamentos, cuidados de enfermagem, e esclarecimentos quanto a sintomas, verificação de resultados de exames, renovação de receitas, encaminhamentos para assistência especializada, acompanhamento pós-internação e chamadas de voz e vídeo por aplicativo que era feita pela equipe médica. A equipe de saúde da família separou um tempo específico na agenda para responder a essas demandas. E o que nós encontramos nesse período? Foram ao todo 778 atendimentos. E vejam só que a grande maioria desses atendimentos foram justamente para avisar o paciente de uma liberação de exame externo, ou seja, não foi justamente a parte médica que mais demandou atendimento remoto, e sim a administrativa. Na sequência, mais uma administrativa, aviso e liberação de consultas. Aí sim vem a parte médica, verificação de resultado de exames, renovação de receitas. Essa renovação de receitas foi extremamente facilitada pela certificação digital do Conselho Regional de Medicina. Isso ajudou muito, né, o fato da gente poder enviar essas receitas no próprio aparelho celular do paciente, né, e inclusive nós chegamos a conversar isso com a Sheila, e fato que facilitou muito, porque a partir disso também a assistência farmacêutica deu total apoio nesse sentido, no reconhecimento dessas receitas certificadas pelo Conselho Regional de Medicina. Fizemos também videochamadas, né, esse foi em pacientes acamados, pacientes que recebiam alta de internamento pós-Covid, também solicitação de exames, consulta por aplicativo, orientações gerais, muitas perguntas, né, em relação a medicamentos, em relação à sintomatologia, se devia procurar a unidade de atendimento avançado, a unidade de saúde, buscas ativas, né, de pacientes faltosos ou pacientes que precisavam de uma orientação médica e segmento pós-consulta presencial. Já posteriormente, e isso já faz parte do meu mestrado, estamos realizando um estudo qualitativo através de entrevistas na unidade de saúde. E, obviamente, que agora não dá tempo de trazer tudo aquilo que até porque as entrevistas não finalizaram ainda.
mas eu trouxe alguns aspectos importantes que alguns pacientes estão destacando nessas entrevistas. Uma das perguntas é, conte para mim como que foi a sua experiência com o atendimento remoto. Uma das pacientes responde assim, olha, eu não tive nenhum problema com o meu atendimento remoto. Sempre que eu precisei, fui prontamente atendida, tá? E às vezes, que demorou um pouco o retorno, que eu tive é pouco mesmo. Foi porque é normal. Aqui é interessante o que ela fala, porque a gente não temos respondido em tempo suficiente a vários pacientes. Por vezes, tem pacientes que mandam mensagem ou que chegam para mim e que eu só consigo responder no dia seguinte ou até 2, 3 dias depois, por causa da demanda na unidade de saúde. Então, eu coloquei propositalmente isso aqui, porque é um fato que acontece muito com a gente. Nem sempre dá para responder em tempo real, principalmente, né, no que tange a questão médica. O pessoal da administrativa, eles conseguem responder imediatamente, porque são eles que, primeiramente, fazem a abertura ali no tablet e já vem as mensagens via WhatsApp que chegam para a unidade de saúde, e aquilo que eles, como nós vimos na pesquisa quantitativa, justamente a parte administrativa que mais demanda, mas tem várias situações que demandam de eu verificar exames ou de eu renovar uma receita, e que isso não é possível no mesmo dia. Outro paciente responde, foi muito bom, foi uma coisa mais prática, né? Às vezes a gente nem sempre pode estar vindo aqui para pedir uma receita ou alguma pergunta, alguma coisa. Então, eu acho que foi bem, tipo assim, uma coisa boa que foi feita aqui, né? Para a gente daqui. Então, os pacientes têm a ideia de que isso está acontecendo única e exclusivamente em uma unidade de saúde, quando na verdade não é assim. Mas realmente eles mostram, ficam gratos, por assim dizer, com mais uma ferramenta, e o fato de não precisar ir para a unidade de saúde também é um fato positivo levantado por eles. Outro paciente diz, bom, eu precisei só de receita médica, né? Aí a primeira vez que eu perguntei se o doutor podia me receitar para mandar pelo WhatsApp, e a pessoa falou aqui, não, mas isso não é uma receita. Aí eu desisti, sabe? Eu sou muito... Então, se não é receita, aí eu fui numa médica particular e ela me deu a receita. Veja que coisa interessante. Como isso ainda está, nós estamos em cima de, por assim dizer, situações como essas, nós estamos corrigindo esse tipo de situações. Hoje em dia, as pessoas já estão ali na unidade de saúde, já sabem muito bem que quando alguém pede receita médica, tem que realmente chegar para mim. Mas lá no início, no começo, aconteceu isso realmente. Por quê? Por desinformação, talvez uma falta de comunicação interna. Mas é extrema, isso nos mostra de que tudo deve estar bem alinhado, desde a recepção até a coordenação da unidade, e toda a unidade de saúde tem que falar uma língua só, né? Depois ela fala assim, aí eu ligava para cá, não dava ligação. Esse é outro problema que nós temos no Campino Taquaral. Por quê? Por causa do roubo de cabos, e tem dias e semanas, já chegamos a ficar uma semana sem telefone. Essa é outra situação. Aí o celular também não, era só o WhatsApp. Também não era para ligação, mas daí eu resolvi. Daí a próxima vez deu certo, certinha, e eu fui na farmácia, só mostrei um celular, isso já fala justamente daquela receita certificada pelo Conselho Regional de Medicina. Então, nesta fala já dá para ver várias situações que precisam realmente de organização. Então, tem um lado bom do atendimento remoto, mas tem um lado de situações que nós precisamos organizar, e elas estarem bem organizadas. Qual foi o motivo? Por que vocês fizeram contato com a unidade de saúde?
eu precisei de consulta, precisei de exames, porque eu tenho problema de hipotireoidismo, tenho colesterol, minha família toda é diabética, meu pai. E meu pai, por ele ser de idade, precisa de prescrição médica, uso contínuo de remédios. Então, sempre que ele precisa, solicito remotamente. Inclusive, quando há necessidade, o doutor vai na casa e eu levo ele até o posto. Essa é uma paciente cujo pai tem 93 anos. E, obviamente, que durante a pandemia, para ele ficou mais complicado ainda. Então, a gente fazia a renovação de receita tanto dela quanto dele. Ela tem hipotireoidismo e dislipidemia. Então, ela não precisava se deslocar, só enviava mesmo o resultado dos exames, a gente verificava, e se necessário for, a gente alterava a dose da levotiroxina. E em relação à dislipidemia, se havia necessidade ou não, a gente prescrevia a medicação. Então, aqui nesse caso, uma paciente, mas por 2 pacientes diferentes, né? O contato seria para ela e por causa do pai dela. Outra pessoa diz, acho que mais pelo meu pai, né, que a gente está passando por um momento difícil com meu pai, então a gente está precisando de novas receitas e nova consulta. Então, mas foi por ele sim. Então, essa paciente, na verdade, não era por ela, e sim pelo seu pai, que também é uma pessoa idosa. Na sua opinião, depois que terminar a pandemia, a senhora gostaria que os atendimentos à distância continuassem? Olha, por mim foi muito bom. Eu não tenho porquê agora, lógico, que é sempre bom de vez em quando ir para ter presencial, né? E, por exemplo, o meu problema depende muito dos resultados de exames. Então, pode ser feito via remoto tranquilamente. Agora, no caso que eu precisar de acontecer alguma coisa, teria que ir pessoalmente, mas a princípio o meu problema que tenho hoje pode ser remoto. Outra paciente, com certeza, mais pela função dos idosos, a gente é nova e a gente vem atrás, né? Mais pelos idosos. Outra paciente diz, então, eu acho que teria que ter mais alguém para auxiliar ele. Ele tem os presenciais e tem os remotos, então eu acho que é uma sobrecarga muito grande. Eu acho que ele precisa de alguém para auxiliar, ou alguém que veja os resultados e passe para ele só entrar em contato. Ajude ele nesse ponto para agilizar, porque é uma sobrecarga. Aqui justamente fala do tempo de resposta e da organização interna da unidade de saúde, né? Isso ela falava em relação à sugestão. Algumas considerações. Conclusão, eu acho que ainda não dá, mas eu acho que algumas considerações a gente já está vendo com tudo isso. O atendimento remoto, ela é uma ferramenta extremamente útil na melhora do acesso ao serviço de saúde, isso é inegável. É possível oferecer o atendimento remoto de forma universal, com serviços de qualidade que garantam a prevenção de doenças, bem como a rápida recuperação dos pacientes. E o atendimento remoto possibilita o segmento dos seus pacientes no pós-internamento imediato, acompanhando a sua recuperação no domicílio e disponibilizando diversos serviços de suporte às suas famílias. Agora, é preciso que a equipe de saúde tenha um horário específico na sua agenda. Isso aqui é fundamental, para mim, um dos itens mais importantes, devido à dificuldade que eu mesmo passo para dar uma resposta efetiva para os pacientes. E esse é outro fato fundamental, suporte técnico adequado por parte da gestão, que é uma coisa, meu tempo está acabando, mas é uma coisa que a gente pode discutir na sequência. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar, e obrigado pela oportunidade. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, doutora Adolfo, pela sua apresentação, foi excelente. Eu acho que deu uma boa introdução ali em todas as questões relacionadas ao atendimento remoto e principalmente aos conceitos utilizados na telesaúde. Márcia, pode passar para mim? Então, só tirando um gancho do que o doutor Adolfo falou, a telesaúde é o uso das tecnologias de informação e comunicação para prestar serviços clínicos, administrativos e educacionais em saúde. Bem como o doutor mostrou no trabalho que ele fez, atendimento remoto, teve atendimento do médico, teve atendimento administrativo, né, teve a parte de responder a dúvidas em relação à saúde. Então, a telesaúde, ela envolve
muito mais do que a teleconsulta, mas sim o atendimento de vários profissionais de saúde. Pode passar, Márcia? Então, quais os objetivos da telesaúde? É ampliar a resolutividade dos serviços de saúde, ampliar a ação do profissional dentro do território, principalmente no município como o nosso, que tem uma extensão territorial grande, várias unidades de área rural, onde as pessoas acabam morando muito longe da unidade de saúde e tem uma dificuldade de acesso. Então, você consegue levar um profissional usando da tecnologia para mais próximo desse usuário, né? Facilitar o acesso do usuário de locais remotos. Depois a gente vai falar um pouquinho da experiência na telefarmácia, principalmente com a população de zona rural, que facilitou para eles o encaminhamento das receitas, para eles poderem pegar os medicamentos, a promoção do cuidado em saúde, com a questão do telemonitoramento, e ela é, então, uma estratégia de apoio assistencial, fortalecendo e integrando todos esses serviços de saúde. Pode passar? Então, a telesaúde no município, ela já vem acontecendo há um tempo e de maneira meio dispersa, né? Temos, em novembro de 2020, duas instruções normativas que deixaram a teleregulação formalizada, onde os médicos da atenção primária passam, através de e-mails, casos dos pacientes, para que esses sejam regulados pelos médicos reguladores, né, do Departamento de Regulação. Temos vários trabalhos feitos por psicólogos, que a gente acabou conversando, que acabaram fazendo atendimento remoto durante o agravamento da pandemia. Alguns fisioterapeutas que acabaram utilizando da ferramenta de WhatsApp para orientar os pacientes com exercícios respiratórios. Então, mesmo não formalizado, vários profissionais já estavam utilizando da tele para fazer o atendimento para os seus pacientes. O Departamento de Assistência Farmacêutica também começou com um programa, Medicamento na Hora Certa, né, que acabou levando a uma facilidade dos pacientes de encaminharem a receita antes para a unidade de saúde, para que o medicamento fosse, então, entregue para esse paciente no horário marcado, diminuindo, assim, a questão do paciente ter que ir até a farmácia para saber se tem o medicamento ou não, facilitando os horários de transporte, principalmente dos pacientes que vinham da área rural para o centro para retirar o medicamento. Então, em julho de 2021, com a secretária Giovana, com a nossa diretora Flávia, do Departamento de Regulação, foi escrita a Portaria Municipal 535, que instituiu no âmbito da Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais as modalidades de telesaúde, né? Para quê? Visando otimizar, dinamizar e ampliar a capacidade de atendimento, tanto do médico quanto multiprofissional. Pode passar. Então, como o doutor Adolfo bem explicou, né, a telesaúde ela se divide em diversos eixos que são atendidos por diversos profissionais. Então, hoje a gente tem a telefarmácia com o programa Medicamento na Hora Certa, a telemedicina, que está funcionando através de teleconsultas para algumas condições agudas e crônicas, e depois eu vou falar do piloto que a gente está fazendo no Xingu e que agora é para ser expandido para a unidade São Marcos. A teleinterconsulta, que não acontece ainda, mas é um suporte entre profissionais. A teleassistência, que pode ser realizada por outros profissionais de saúde, como psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos. A teleregulação, que hoje ocorre via e-mail institucional. E o telemonitoramento, que é a ideia de a gente estar acompanhando o processo de saúde da nossa população via remota. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho da telefarmácia primeiro. Eu acho que foi o programa que foi instituído um pouquinho antes até da resolução, mas que trouxe assim em voga o uso da telefarmácia. Hoje o Conselho de Farmácia ele não utiliza ainda o termo telefarmácia, principalmente porque eles consideram que o atendimento do farmacêutico fora da farmácia ele pode ser prejudicial para a população, porque acaba deixando a farmácia à mercê, né, de atendentes administrativos, isso principalmente no serviço particular, né, nas farmácias comerciais, que acabam levando muito o uso do medicamento para o lado comercial. Então, o Conselho Regional de Farmácia ele tem um pouco de receio em relação à telefarmácia,
mas da forma que a gente apresentou o programa Medicamento na Hora Certa, isso foi passado pelo conselho, né? Eles aprovaram a forma do nosso trabalho, então, por isso que a gente instituiu aqui no município, né? Então, nesse processo, o usuário ele vai encaminhar pelo WhatsApp a receita e os documentos. Essa receita ela é avaliada pelo núcleo de telefarmácia, né? Pelo núcleo do programa Na Hora Certa. É verificado em qual das 10 farmácias o paciente vai retirar e é feito o encaminhamento dessa receita para o farmacêutico lá da ponta, lá da farmácia, que vai separar esse medicamento e vai deixar prontinho para o paciente só passar no horário agendado pegar, né? Essa ideia surgiu já no momento do auge da pandemia e era justamente para evitar aquelas filas grandes dos pacientes aguardando na fila da farmácia. Nós temos, então, até o comecinho de dezembro, foram 7 meses de programa ativo, foram realizados pelo WhatsApp do núcleo 10.042 atendimentos via remoto, e é bem interessante que desses 10.042, 4.800 realmente levaram agendamento. Os outros 6.000, eles foram para tirar dúvidas dos pacientes em relação ao medicamento. Se tinha o medicamento, se era medicamento da básica, se era medicamento da especializada, o que ele precisava levar até a farmácia especial. Então, foi um processo muito legal, que a gente esperava que fosse só de agendamento, mas que acabou sendo um canal, bem como aconteceu na unidade do Dr. Adolfo, para que o paciente pudesse se informar. E isso evitou, então, que esses pacientes fossem até a unidade para ter informação relativa ao seu medicamento. Pode passar, Márcia. Então, a gente teve uma adesão boa do programa, né? Até a gente fez um trabalho com os médicos, visitamos os médicos, ali tem uma fotinho, a terceira foto ali, quando a gente visitou a unidade lá do Dr. Adolfo, a gente teve uma adesão muito grande por parte dos médicos, que inclusive orientavam os pacientes a fazer o agendamento, justamente para evitar que eles fossem para a unidade em horários que tivesse muito tumulto, evitando, assim, a transmissibilidade do vírus, né, no momento de que eles fossem só retirar o medicamento. A adesão do programa, estudando o perfil dos agendados, então a gente observa que 69% das pessoas que aderiram foram do sexo feminino. Então as mulheres aí estão bem antenadas na tecnologia e muitas vezes elas que acabavam entrando em contato para fazer o agendamento, né, para o seu marido, para o seu filho. Então as mulheres aí, elas tiveram uma adesão muito boa da ferramenta. E em relação à área de habitação, a gente tem 10% dos nossos munícipes que estão em área rural, mas a gente teve uma adesão de 20% desses pacientes ao programa. Isso significa o quê? Facilitou o acesso, e como vários deles relataram para a gente, pelo fato deles terem poucos ônibus para vir retirar o medicamento no centro ou na sua unidade de referência, então eles podiam se organizar para vir e acabar retirando seu medicamento na hora certa e conseguir o retorno, então, para sua residência também, sem ter o risco de perder o ônibus. Pode passar. Falando um pouquinho, então, da teleconsulta, que foi o primeiro projeto que a gente teve após a normativa do telesaúde, né, dela realmente está institucionalizada. Então, a gente começou a fazer um trabalho piloto, que acontece de que forma? Ocorre hoje uma triagem na unidade de saúde, que verifica, então, verifica se aquele usuário tem condições de passar por um atendimento remoto, né, de passar pela teleconsulta com o médico. Então, o enfermeiro tem que sempre analisar se o paciente está dentro desses critérios. Então, precisa ver a necessidade do paciente e qual o motivo da consulta dele. Então, é uma renovação de receita, é a entrega de um exame, ou ele está apresentando algum sintoma que o médico vai ter que fazer uma anamnese mais detalhada e até uma palpação, uma ausculta, né? Então, assim, é necessário ver o motivo que está levando o paciente a procurar aquela consulta, aquele atendimento. Também é importante ver se o paciente tem o acesso à tecnologia.
né? Se ele consegue fazer uma chamada no WhatsApp, se ele consegue apertar o link para que ele desenvolva a teleconsulta, se ele tem como depois receber a receita por e-mail, ou se depois ele tem a condição de ir até a unidade para retirar toda a papelada de encaminhamento. Então, isso é bem importante, né? Vários pacientes a gente vê não tem conhecimento do uso da tecnologia, então acaba dificultando muito. Se ele tem a capacidade de entendimento, se ele consegue se expressar de uma maneira que o médico vai conseguir fazer a anamnese correta, vai entender o problema dele e vai conseguir ter uma resolutividade naquele atendimento. E também, o que é importante? A vontade do usuário, né? Então, a gente não pode fazer isso de uma forma imposta. Tem pacientes que realmente não gostam e acabam, né, desistindo. Não quero a consulta, prefiro a consulta presencial, nem que tenha que aguardar um pouco mais. Pode passar, Márcia. Então, como que ocorre hoje o fluxo de atendimento? Depois que é feito a triagem do enfermeiro, ele agenda, né, no sistema IDS, hoje que é o nosso sistema de saúde, e o profissional médico, hoje nós estamos usando alguns médicos que estão em casa, estão afastados por gestação ou por problema de saúde, que impossibilitam eles de vir até a unidade de saúde, eles estão fazendo esse atendimento remoto. Então, a unidade, ela vai cadastrar o paciente, ele vai ter o horário certinho para receber a chamada e ele fica aguardando. O médico da casa dele vai entrar no sistema, no nosso sistema de saúde, através de um link externo, de um acesso externo ao prontuário, ele vai conseguir ler todo o prontuário e fazer a chamada, então, para o paciente. O paciente vai receber um link por WhatsApp, ele vai clicar nesse link e ele vai, então, conseguir conversar ali com o médico. Pode passar, Marcia. No núcleo de telesaúde, a gente tem um técnico, que é o Clóvis, que está lá hoje, que todo dia pela manhã ele retira essas agendas, cadastra todos os números de paciente e encaminha para ele, então, lembrando ele que ele tem uma teleconsulta agendada e pedindo para ele confirmar se ele vai ou se ele não vai fazer essa consulta. Se ele fizer, então o médico vai proceder com o chamamento dele no horário agendado e depois o Clóvis vai mandar ali, conforme a segunda tela, a telinha ali do lado direito, as orientações pós-consulta, que é onde que ele vai retirar a receita, como que ele vai fazer a marcação dos exames laboratoriais, que daí ele vai ter que ir até a unidade. Então, ele vai receber aí pelo WhatsApp todas as orientações certinhas para que ele possa saber como que vai acontecer a consulta, que horário, qual o link, qual a senha que ele vai ter que digitar, né? Porque como ele vai entrar no prontuário eletrônico, então tem que ter essa agenda aí para fazer a proteção dos dados, e depois como que ele vai partir para pós-consulta. Pode passar. Então, os resultados que a gente obteve agora, do período do 13/8 a 8 de dezembro, né, nós tivemos 1.017 agendamentos para a população do Xingu, especificamente, e o número de consultas que foi efetivada foram 945. Né? A gente trabalha hoje com 10 profissionais de enfermagem lá no Xingu, técnicos e enfermeiros que fazem esse rodízio na triagem e vão fazendo o agendamento dos horários. Né? Nós temos 2 médicos, um médico que atende 4 horas no período da manhã e outro 4 horas no período da tarde. Pode passar. Então, os motivos de consulta. Renovação de receita, foi ali 19%, queixas crônicas, estou com uma dor nas costas há muito tempo, estou sentindo tontura há muito tempo, então foram 16%, 11% foram de saúde da mulher, queixas agudas foram de 15%, entrega e solicitação de exames 14%, tivemos em saúde mental 13%, a solicitação de pedidos administrativos para INSS, para fins de aposentadoria ou de demanda judicial foram 6%, e saúde da criança também foram 6%. Esse aqui é um N de 257 prontuários aí que foram analisados. Pode passar. A resolutividade nos atendimentos, nós vimos também, com base nesses 254 atendimentos, 79% das consultas foram resolutivas, 5% tiveram retorno na unidade e 16% dessas consultas tiveram problema e não foram efetivadas. Então, teve problema de conexão, teve problema que o paciente não atendeu, teve problema que caiu a consulta e não foi efetivada mesmo. Pode passar.
Depois de cada teleconsulta, a gente encaminha um formulário para o paciente responder pelo WhatsApp mesmo, algumas questões assim para a gente ver como que está procedendo a teleconsulta. Como é um piloto, a gente está realizando numa unidade, a gente quer ter realmente essa noção de como que os usuários estão recebendo essa novidade. Né? Então, você aceitaria fazer um próximo atendimento pelo telesaúde? Então, a gente viu que 84,4% falaram que sim, 9,5% que talvez, e uma porcentagem ali que deu de nem 10%, ali dos 5%, disse que não aceitaria fazer novamente. Próximo. A avaliação, então, 150 ali, 72% colocaram a nota, né, deram uma nota de 0 a 10 de 10. Então, 8, 9, 10, a gente teve ali quase 90%, né, numa nota, assim, boa, gostaram da consulta e mandaram alguns feedbacks para a gente. Pode passar. Quanto à facilidade, né, do uso da tecnologia, a gente viu que 50% achou bem fácil, 28% fácil, e os 24% ali que ficaram que sentiram alguma dificuldade. Então, de cair os dados móveis, de não conseguir acessar, a gente teve problema de pessoas que não conseguiram colocar a senha. Então, a gente está trabalhando isso junto com a TI para que seja melhorado e facilitado, então, essa forma do paciente receber a tele, ou a chamada do médico, e fazer a consulta. Pode passar. Então, a avaliação, né, de forma qualitativa, que alguns retornos que a gente teve. Poderia continuar esse tipo de atendimento, só elogios, muito 10 mesmo. Isso que não tenho nada de habilidade nessa nova onda digital. Então, as pessoas entendendo, né, que essa nova onda digital ou essa tecnologia, ela veio para ficar, e as pessoas procurando se adaptar e aderir. Melhorar o acesso por vídeo, muito difícil de abrir, então algumas pessoas realmente reclamaram, né, da qualidade do nosso link de abertura, né, que é do prontuário. Para marcar, poderia ser online também, pois precisamos ir ao posto, aguardar um tempo razoavelmente grande, apenas para agendar. Então, como a gente faz o processo do paciente que chega na triagem, é triado, né, ali pela equipe de enfermagem para ver a possibilidade da tele, e depois, então, agenda, então, alguns pacientes reclamaram, que acharam que talvez fazendo esse primeiro contato online também poderia ser bem produtivo para eles. Outro paciente, até a teleconsulta é bom para tirar dúvidas de medicamento, ver resultado do exame, mas consulta presencial é essencial, que a gente também acha, né? A gente acha que na verdade, a teleconsulta, ela é uma modalidade, é uma forma a mais de você agregar, então, e viabilizar, então, esse atendimento aos usuários. Pode passar. Então, assim, esses foram os resultados da teleconsulta, da telefarmácia. A gente está agora começando o telemonitoramento. A ideia é começar com os pacientes diabéticos, né, para a gente começar a ter os dados desses pacientes, adicionar eles no projeto de telemonitoramento. A gente está trabalhando com ações específicas. Nós fizemos uma ação no São Marcos, com 131 diabéticos que foram orientados para o uso correto da insulina, esses todos insulino dependentes, né? Então, eles passaram pela coleta do exame de hemoglobina glicada e depois passaram pela orientação com farmacêuticos do uso da insulina. 3 meses depois, a gente quer fazer uma nova coleta para ver qual foi o impacto dessa ação que os farmacêuticos fizeram, e a gente quer telemonitorar esses pacientes. Então, a gente vai continuar acompanhando os mesmos. Então, no dia também 20 de novembro, nós fizemos uma ação no Dia Mundial do Diabetes, que foi no Parque São José. Passaram por lá 62 diabéticos, mas aí não passaram só pela orientação da insulina, eles passaram por um circuito onde 10 especialidades estiveram presentes e foram orientando individualmente como o paciente conviver com o diabetes, né? E também foi um resultado muito legal, né, de coleta de dados. Então, esses 193 pacientes já estão cadastrados no nosso banco e a gente já está começando a acompanhar. Todos eles tiveram feito a sua hemoglobina glicada, e a ideia é que a gente dê o segmento com eles, né, fazendo ações de telemonitoramento
e acompanhando o processo de saúde e doença, né, de equilíbrio e de compensação dessas hemoglobinas. Pode passar, por favor. Então, aqui, esse resultado é o resultado parcial do dia do circuito do diabetes. Então, só para vocês verem ali a dispersão dos dados, né? Os pacientes que estavam com a hemoglobina glicada acima de 7, ali, uma quantidade bem grande, né? No próximo slide eu mostro aí a porcentagem, né? Sendo que os pacientes que hoje estão compensados ali, né? Uma porcentagem mais baixa. Pode passar? Aqui em porcentagem, no dia D, 79%, né, estavam com a sua hemoglobina glicada para mais de 7, né, e 21% com ela compensada. Quanto ao mutirão do São Marcos, a gente teve um resultado ali próximo, né, 84% não estavam na meta, dentro da meta de 7 miligramas por decilitro da hemoglobina, e 16% estavam. Então, a gente conhecer esse dado, né, para a gente iniciar um telemonitoramento com esses pacientes e ir acompanhando tanto os pacientes quanto a situação, né, que o município se encontra em relação a esse indicador que é o diabetes. Pode passar? Então, assim, com o núcleo de telesaúde, a gente espera ampliar as ações e potencializar os resultados de saúde junto à atenção primária. Melhorar o acesso das especialidades, ela é fundamental para melhorar os indicadores de saúde. Então, a gente tendo esse telemonitoramento, a gente agregando com a teleregulação, a gente devolvendo esses dados para a atenção primária e tendo na atenção primária esses facilitadores, com certeza a gente vai alcançar indicadores muito melhores de saúde. Lembrando que a telemedicina, em específico, ela não é uma especialidade médica, então ela é uma modalidade de atendimento complementar, né, que nada substitui ali a presença e o contato físico e o contato de conhecimento do médico, da relação médico-paciente, bem como das outras profissões também. As práticas de telesaúde, elas são crescentes em todo o país, a gente vê vários trabalhos, vários artigos falando do uso da telesaúde, e a gente sempre tem que pensar que elas devem ser pautadas em critérios éticos e legais, né? E usando sempre da transparência junto à população. Então, trabalhar esses conceitos sempre junto do Conselho de Saúde, né? Trazendo e também escutando a população em relação a esse serviço oferecido. E as tecnologias, elas devem ser estimuladas de uma forma sustentável, de modo, então, que consolide as redes colaborativas e integradas de assistência à saúde à distância, né? Então, essa pactuação entre os níveis de saúde podem também ser integrados através da tecnologia, tanto com a divisão dos saberes, quanto da responsabilização com o paciente, né? O apoio intersetorial para que a gente consiga realmente dar indicadores de saúde melhores para a nossa população. Próximo. Então, a mudança consistente, ela precisamente em redesenhar todos os processos de serviço a partir da necessidade e da experiência dos usuários em um estado de constante adaptação, né? Esse é o conceito da gente estar numa época de transformação digital e estar usando toda essa tecnologia, então, para melhorar, né, a nossa situação de saúde dentro do SUS. Joia? Obrigada, gente. Temos, então, mais uns minutinhos aqui. E tem uma pergunta, né, que talvez caiba bem nessa situação, que é: nos atendimentos por telemedicina, como pode ser registrado esse atendimento em prontuário? Bom, Márcia, eu vou falar como é feito hoje, tá? Na experiência que a gente está tendo no Xingu, já foi desenvolvido dentro do nosso sistema de saúde, né, do IDS, o módulo atendimento remoto, tá? Então, o médico, ele entra no núcleo de telesaúde, né, os nossos médicos que estão em casa por acesso externo, eles entram no sistema, eles estão dentro do prontuário do paciente no mesmo momento que eles estão atendendo. Então, eles conseguem estar falando com o paciente, tá? E fazendo o registro ao mesmo tempo. Aí ali ele já registra no momento como se ele estivesse numa consulta presencial, ele já faz o registro do atendimento. Tá? Okay. Se acontece algum problema no link, e isso aconteceu, e aí o que acontece? Os médicos acabam usando o WhatsApp, né? Daí pedem
né, para o paciente, se ele quer utilizar, se ele permite que seja utilizado, o paciente aceitando, daí a médica pode fazer uma telechamada. Hoje, os nossos médicos que estão em casa, eles receberam aí um celular exclusivo, né, para esses atendimentos. Ok. Doutor Adolfo, gostaria de fazer alguma colocação? Sim. Então, no Departamento de Atenção Primária, avisou a gente que tem um código específico, que é o código 500, onde a gente já é automaticamente telemedicina, e eu sempre registro no prontuário eletrônico, independentemente se ela é uma videochamada, se ela é simplesmente uma consulta, uma solicitação de exames, eu coloco em cima, primeira coisa, atendimento remoto, para que qualquer outro profissional acessar e tiver acesso a esse registro meu, ele saiba que esse registro específico que eu fiz foi justamente para o atendimento remoto. E aí eu coloco toda a descrição daquilo que foi feito, se foi renovação, se foi um esclarecimento, solicitação de exame, e assim vai. Então, tem que ser feito, sim, tem que ser discriminado, porque, obviamente, há uma grande diferença entre o atendimento presencial e o atendimento remoto. Então, isso sempre tem que ser discriminado. Ok, muito obrigada. Tem mais uma pergunta que chegou aqui para nós, que seria, em relação à segurança, quais as medidas administrativas tomadas para proteger os dados dos pacientes atendidos de maneira remota? Então, quando o paciente recebe o link da consulta, ele já dá um aceite, né, no uso ele sabe que está tendo um atendimento remoto. O atendimento através do link é feito diretamente dentro do sistema de saúde da Secretaria de Saúde. É a mesma segurança do prontuário hoje que a gente tem, tá? Salvo quando acontece pelo WhatsApp, que nesse caso os médicos têm um WhatsApp específico daí para fazer as telechamadas, tá? Para fazer o teleatendimento. Tá, é muito importante e interessante essa questão. O pessoal do Telesaúde do Rio Grande do Sul lançou esse livro agora em agosto, certo? E justamente trata entre outros temas, o aspecto ético e a questão de segurança em tudo isso, porque, obviamente, tem essa questão de vazamento de dados e assim por diante, que é também um item que eu estou pesquisando no meu tema de mestrado, atendimento remoto. Então, é extremamente importante essa questão do sigilo, né, essa questão da segurança e esse fato de que o paciente realmente, que a pessoa que está sendo atendida de maneira remota, ela se sinta segura e saiba que realmente os seus dados serão preservados. Então, tanto no sistema do IDS eu vejo que há essa segurança, e aí, obviamente, nós utilizamos o WhatsApp, né, que é a maneira com que nos comunicamos com os nossos pacientes. Muito obrigada. E eu acredito que seria interessante também abrir uma discussão, né, porque nas duas palestras nós percebemos que realmente, né, a telemedicina, essa teleconsulta, ela veio com bastante força, né, nessa época de pandemia, então foi uma das vias que mais foi vantajosa, proveitosa, no sentido de não interromper, né, o atendimento daquelas pessoas que muitas vezes precisavam de um acompanhamento contínuo, né, como é mesmo da atenção primária à saúde, mas com certeza houveram alguns desafios, né? Vocês poderiam discutir um pouquinho sobre essas situações, dos desafios que vocês encontram na prática para realmente, né, realizar esse modelo de atendimento? Então, Márcia, acho que são bastante, muito desafiador, né? A gente está trabalhando com a parte de telesaúde. Eu acho que em todas as profissões, né? Tanto na teleconsulta, a gente viu várias dificuldades na telefarmácia, a gente vê... então, primeiro, né, eu acho que
até acho que um dos estudos que o doutor Adolfo colocou lá, ele coloca, né, que é a gente ter essa tecnologia disponível, né? Então, acaba sendo difícil, como acabou surgindo nessa pandemia e acabou os olhares administrativos voltado muito, né, para isso, a parte de comprar essas tecnologias, de adquirir essas tecnologias, então ela ficou um pouquinho parada. Então, eu não sei se o pessoal da ponta ali, o doutor Adolfo, teve acesso a esses equipamentos, mas para a gente foi bem difícil. No começo foi bem trabalhoso, a gente acabou trabalhando lá pegou o número da secretaria, teve que meio que ir improvisando com um tablet emprestado do ACS, então, assim, foi bem difícil, né? Mas eu acho que a gente agora, tendo um planejamento, sabendo onde a gente quer chegar, né, e diminuindo um pouco essa pressão, né, frente da pandemia, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma um pouco melhor, né? Outra questão que eu acho importante é a questão de algumas pessoas realmente não aceitarem o uso da tecnologia. A gente passa por essa, algumas pessoas não aceitam, acreditam que ela, lógico, ela não pode ser vista como um substituto do atendimento presencial. Ela é complementar e eu vejo como positivo, porque você otimiza o tempo do médico, né? De repente é só um retorno de exame que o médico pode olhar ali remotamente e já encaminhar a receita. Eu vejo que isso qualifica até o tempo do médico para ele poder atender presencialmente aquelas pessoas que realmente estão necessitando, né? Ou um papel administrativo para INSS, para aposentadoria. Então, isso pode ser feito remotamente e eu acho que a gente tem que, inclusive, utilizar essa ferramenta em prol nosso, né? Do tempo, da qualidade do serviço público e da facilidade também para o paciente, né? Por que eu vou fazer um paciente, de repente, sair lá da casa dele, 10 quilômetros da unidade de saúde, se eu posso fazer esse atendimento remoto? Então, eu acredito que, pós-pandemia, a tendência é que a tecnologia continue, né? Eu vejo que não tem mais como a gente voltar atrás, né? Mas a gente vai ainda enfrentar algumas dificuldades no sentido da aceitabilidade mesmo de algumas pessoas, né? Tanto profissionais quanto usuários. Então, assim, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque acho que é quebrar paradigmas, né? Algumas pessoas têm isso dentro do seu sistema ali de acreditar que realmente a tecnologia ainda não é uma coisa tão nobre e tão boa, né? Por outro lado, também, como a tua pergunta super, né, trouxe, a gente precisa cuidar dessa segurança, a gente tem que fazer de forma ética, a gente tem que fazer de uma forma legalizada, a gente tem que ter todos esses cuidados, né? Para não deixar vazar informação, para que o atendimento seja feito num local que seja propício para isso, né? Não posso fazer uma teleconsulta no meio do corredor, né? Então, não deixar o WhatsApp em qualquer lugar. Então, assim, tudo isso tem que ser visto. Eu acredito que o Conselho Regional de Medicina já tem algumas normativas, os outros conselhos também, psicologia, enfermagem, também já liberaram algumas normativas, e eu acho que vai depender agora muito dos conselhos, e a gente vai precisar muito do apoio dos conselhos para que essa tecnologia seja utilizada da melhor forma possível. Essa questão que a Sheila falou do conselho é uma coisa que ainda o Conselho Federal de Medicina, por enquanto, elas estão... não é uma coisa definitiva. Então, eu ainda tenho certos receios de como o Conselho Federal de Medicina vai reagir em relação a isso, e o Conselho Regional e Federal também em relação à certificação digital da solicitação de exames, atestados e de receitas. Eu espero que dê continuidade em tudo isso, porque como eu internamente acredito que não tem mais volta, que é esse mesmo caminho a ser traçado. Agora, como o Conselho Federal de Medicina vai lidar com isso ainda é uma incógnita nesse sentido, a regulamentação propriamente dita. Outra coisa fundamental, e também a Sheila comentou, foi que é necessário que a gestão acredite nisso e que realmente implante isso como um todo no município e nos vários níveis de atenção, seja ali primário, secundário e terciário, porque é fundamental que haja disponibilidade de tecnologia, de aparelhagem para isso. Por exemplo, lá no Campinão Taquaral nós temos o tablet, mas o chip nós compramos.
A internet nós pagamos. Então, ainda isso foi só possível pelo fato da Cris, que é coordenadora, e todos os membros da equipe se engajarem nesse sentido. Mas, caso contrário, isso não seria possível, né? Então, é necessário que, realmente, como gestão, nós tenhamos um apoio da Secretaria como um todo, né, para todas as equipes de saúde da família, e não só para a equipe nuclear, porque, enfim, o THD pode fazer, o odontólogo pode fazer. Nós fizemos videochamada com orientação da técnica da enfermagem para um paciente em relação a feridas, cuidados com curativo. Então, qualquer membro pode fazer, e a equipe NASF também pode fazer. Então, são várias as utilidades que podem ser feitas, mas os desafios são muito grandes, e isso envolve toda uma aparelhagem, toda uma questão tecnológica muito grande, e obviamente que demanda custos, né? E como são, entre aspas, tecnologias novas, então fica mais difícil realmente delas serem incorporadas na velocidade que a gente quer. Isso nem sempre vai acontecer, mas é extremamente necessário que a gente pense nisso, né? Porque ela é muito resolutiva. A questão do custo-benefício, eu não tenho dúvidas que o benefício supera os custos, né? Dos dois lados, tanto do lado da equipe de saúde, quanto do lado do paciente. Muito obrigada, doutora Adolfo, Sheila, né, por responder, então, a esses questionamentos. Então, nós estamos agora aqui, né, com o limite do tempo. Então, novamente agradeço, né, pela participação, pela disponibilidade em estar aqui conosco no nosso na nossa terceira mostra de saúde, tá bom? E, então, eu só gostaria de dizer, então, para todos que estão aqui presentes, que nós estaremos, então, finalizando amanhã, né, o nosso evento. E amanhã nós discutiremos, então, as temáticas residência em saúde, então, trazendo um pouquinho dessa questão da residência médica e da residência multiprofissional, né, no qual o município também tem atuação. E, por fim, então, a política municipal de educação permanente, que também, né, estão tendo bastante ações, né, atividades relacionadas à temática. Então, permaneçam conosco, por gentileza, né, até a data de amanhã, porque ainda finalizaremos com essas temáticas, tá bom? Agradeço novamente, Sheila, doutora Adolfo. Obrigada, Márcia, eu que quero agradecer. Parabéns, Sheila, pela apresentação. Parabéns, doutora Adolfo. Convite. Foi um prazer. Um grande abraço a todos e tenham uma ótima tarde.